Capítulo 5. As ilusões naturalistas sobre o amor de Deus e do próximo. Quando a cólera de Deus lança sobre uma população o temível flagelo que se chama peste, alguns são atingidos e feridos de morte, outros, sem serem precisamente tocados pelo flagelo, sofrem de um mal-estar às vezes considerável. O naturalismo é para as almas uma verdadeira peste. Os que são atingidos em cheio são, por isso mesmo, postos fora da vida da salvação. Semelhantes a esses pestilentos, que é preciso isolar do resto dos homens, eles se excomungam a si mesmos. Neste caso, o naturalismo é levado até a heresia formal, renovando as impiedades de Ários e Pelágio, e assumindo sobre si todos os anátemas com que a Igreja abateu essas horríveis heresias. O mal, porém, se mostra algumas vezes em estado mais benigno. Evita tudo o que é heresia e, com isso, se faz passar por inofensivo. Mas não quer abraçar de modo algum o sobrenatural divino em sua plenitude. Procura de bom grado pequenas querelas contra ele e se mantém a seu respeito em atitude de desconfiança. Numa palavra, prefere a natureza ao natural. Mesmo nesse estado que parece benigno, o naturalismo é um mal perigoso. Para demonstrá-lo, bastam duas das numerosas ilusões nas quais costuma lançar as almas. Todos sabem que para nós cristãos, o grande mandamento é amar a Deus. O segundo, que é semelhante ao primeiro, é amar ao próximo. Ora, dizemos que, a respeito desse duplo dever, o naturalismo lança as almas em ilusões muito funestas. Deus, que nos criou, pôs no fundo da nossa natureza uma inclinação invencível para amar o bem em geral. E como Deus é o soberano bem, o único bem das almas, elas naturalmente devem se voltar para ele. Todo homem que pensa e medita no autor de seu ser sente-se naturalmente voltado para ele. É um dever simultâneo de justiça e de gratidão. E as noções de justiça e de gratidão têm sobre nós um poder tão grande que não podemos nos furtar desse dever. E é sempre honroso cumprir deveres fundados em tão autênticos títulos. Sem o pecado original, a natureza se voltaria diretamente para seu Criador. Mas a ignorância e a concupiscência, frutos infelizes da queda original, fazem com que, muitas vezes, a alma pare diante de bens passageiros, se distraia e se acostume a amar ninharias em lugar de elevar seu amor até a fonte de seu ser. Porém, mesmo nesse estado de queda, a lei de Deus permanece. Amarás o Senhor teu Deus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna possível, fácil e doce, a observação desse grande mandamento. O mal é que, com frequência, depois de ter perdido a graça, depois de ter decaído da caridade, como continuam a encontrar em si o amor do bem em geral, a inclinação natural para amar a Deus, as pessoas se contentam com essas disposições e creem estar quites com Deus. Estão em pecado mortal, mas como as inclinações naturais para amar a Deus e o bem em geral permanecem no fundo da alma, elas tomam essas disposições naturais, comuns a todos os homens, por disposições pessoais, como se fosse seu estado particular diante de Deus. Esse estado diante de Deus é de pecado mortal, mas não percebem. As inclinações naturais são perdidas, contentam-se com elas e se induzem a crer que Deus se contentará também. Dizem para si mesmas: não quero mal a Deus, sei que Ele é bom, sou inclinado a amá-lo. Como Ele poderia me querer mal se eu não lhe quero? Seria pior do que eu? Aqui está, vista no fato, a grande ilusão, cuja raiz é o naturalismo. Quantas pobres almas negligenciam os deveres mais essenciais do cristianismo,
Vivem sem a graça santificante, sem nosso Senhor Jesus Cristo, e no entanto, afirmam com segurança que amam muito a Deus. Lembra-nos um infeliz que pôs fim aos seus dias e, antes de cometer seu irremediável crime, escreveu um adeus à sua família, no qual afirmava seu amor pelo bom Deus. É evidente que ele tomava a inclinação natural de amar a Deus, que todos nós temos, por sua disposição pessoal, que não podia ser mais contrária ao amor de Deus. O segundo de nossos grandes deveres é o amor ao próximo. Esse amor tem por base uma inclinação natural que leva todos os seres semelhantes a se associarem e a amar uns aos outros. A Escritura diz: todo ser ama seu semelhante. Eclesiastes 13:19. Essa inclinação natural é muito viva e muito poderosa. Muitas vezes, ela é mais sensível do que a própria inclinação de amar a Deus, pois não vemos a Deus e vemos os nossos semelhantes. É essa inclinação que leva os homens a se ajudarem mutuamente e a prestarem socorro e assistência de mil maneiras e em mil circunstâncias. Essa inclinação é tão poderosa, tão inerente à humanidade, que lhe dá seu próprio nome. Ser insensível ao mal do outro é não ter humanidade. Compartilhar do sofrimento do próximo é ser humano, é ter humanidade. Vindas de Deus, certamente essas inclinações são boas. Louvamos suas obras, aplaudimos todas as beneficências. Mas, como cristãos que somos, temos que amar o próximo como Deus quer que o amemos, ou seja, com amor sobrenatural, que quer o bem da vida presente e o bem da vida eterna. Com um amor que é sensível a todas as necessidades do próximo, tanto do tempo como da eternidade, tanto do corpo como da alma, pois o homem não vive só de pão. Esse amor sobrenatural que engloba todas as necessidades do próximo não é um amor facultativo. Ele é estrita e rigorosamente obrigatório. Quando, porém, um cristão perde o amor sobrenatural do próximo, não perde por causa disso a inclinação natural de amar seus semelhantes. E a ilusão consiste em contentar-se apenas com a inclinação natural, como se ela bastasse para cumprir com o dever de amar ao próximo. Essa nova ilusão não é tão rara quanto se pode acreditar. O senhor X era rico, absorvido por seus negócios, seu comércio, talvez seus prazeres. Vivia alheio a nosso Senhor Jesus Cristo e não dava nada a Deus. Era, contudo, generoso para com os pobres. Morreu quase repentinamente e certamente não teve tempo de se arrepender de uma vida tão pouco cristã. Ora, ouviram-se vozes que lhe prometeram a vida eterna por suas obras beneficentes, fruto da inclinação natural que tinha por seus semelhantes. A ilusão naturalista consiste em contentar-se com as obras naturais, quando Deus pede obras sobrenaturais. Contenta-se em prometer a salvação sem fé, sem a caridade, sem as obras de uma e de outra, em prometer a salvação pelas obras e para as obras puramente naturais. Entendido assim, o naturalismo seria pura e simplesmente o pelagianismo. Preferimos a graça de Deus, que cura a natureza, salva e a leva à vida eterna. Deus nos guarde das ilusões do materialismo. Capítulo 6. O naturalismo entre os católicos. O naturalismo é um mal antigo. É verdade que em nossos dias ele chegou a limites extremos, mas precisamente por ser um mal antigo, ele penetrou lá mesmo onde todas as entradas lhe deveriam estar fechadas. Os próprios católicos muitas vezes são enganados por opiniões naturalistas. Por exemplo, a fé nos ensina tudo o que devemos a nosso Senhor Jesus Cristo. O naturalismo, por sua vez, quer constituir a natureza sem o Redentor e assim não lhe dever nada. Como consequência infeliz da difusão do mal,
muitos católicos pensam não dever nada ao Redentor e, de bom grado, prestam uma homenagem exagerada às forças e aos poderes da natureza. Há muito tempo que o naturalismo, sob as aparências de opiniões permitidas, se infiltrou em muitos espíritos, mesmo nos melhores. Sobre esse assunto, transcrevemos aqui uma das cartas que recebemos a respeito de nossos artigos sobre o naturalismo, que nos chegou com o seguinte título: O Cardeal de Beruy e o Naturalismo. Incentiva o Senhor a levar até o fim a vigorosa campanha empreendida contra o naturalismo, para a alegria das almas e o triunfo da graça de nosso Senhor, para empregar uma locução célebre: o naturalismo é para nós o inimigo. Eis uma pequena passagem sobre as origens do naturalismo que poderá edificar muitos leitores do boletim. Foi tirado de uma edificante compilação das vidas dos padres do oratório, escrita no começo do século XVIII pelo padre Clauseau, oratoriano, e reeditada pelo padre Ingold, do Novo Oratório. O texto que lhe envio foi tomado da vida do padre Gibier, um dos discípulos mais íntimos do cardeal de Beruy. Naquele tempo, diz o padre Clauseau, as discussões sobre a graça não haviam ainda chegado ao ponto a que chegaram mais tarde, e era permitido a cada doutor de boa fé ter o sentimento que quisesse sobre esse assunto, desde que apoiado sobre a autoridade de alguns escolásticos, sem que ficasse exposto nem à censura nem à crítica de ninguém. O padre Gibier, que, enquanto estivera na Sorbonne, quase que só se ocupara em ler os escolásticos dos últimos tempos. Deles recebeu opiniões no tocante às questões da graça, que estavam muito mais apoiadas sobre raciocínios humanos do que sobre a autoridade das escrituras divinas. Ainda que, depois de ter entrado para o oratório, ele tenha se dedicado inteiramente aos exercícios de piedade e tenha se curado de várias máximas falsas, das quais havia se alimentado anteriormente, isso não impediu que, de tempos em tempos, raciocinasse sobre essas questões da graça de acordo com os princípios que tinha aprendido. O padre Beruy, cuja conduta era cheia de doçura e de paciência, não julgou apropriado, no início, fazê-lo ver a falsidade de tais colocações, temendo dar lugar a discussões escolásticas. Contentava-se algumas vezes em dizer-lhe amavelmente: o Senhor me parece um pobre cristão, não tem bastante gratidão por Jesus Cristo. Tem certamente muito mais obrigação para com ele do que pensa. Outras vezes, explicando-lhe a profundidade das chagas que o pecado de Adão fez no homem, ele o levava a concluir o quanto somos devedores ao Libertador, que nos tirou de um estado tão deplorável. Enfim, desejando que seu espírito fosse esclarecido do alto, invocou as luzes do Espírito Santo sobre ele. Felizmente chegou um dia em que, tomando-o como acompanhante em uma visita de caridade, enquanto o padre Beruy falava com a pessoa que tinha ido ver, o bom padre Gibier tirou do seu bolso as epístolas de São Paulo para ler alguns versículos, e à medida que meditava seu sentido, sentiu como que escamas lhe caíssem dos olhos. As trevas de seu espírito se dispersaram e achou-se de tal modo penetrado das mais sublimes luzes deste apóstolo, no tocante à graça de Jesus Cristo, que não podia conceber como tinha tido opiniões tão contrárias à verdadeira e tão indignas de Jesus Cristo. Depois desse tempo, dizia estar surpreso de ter caído em erros tão grosseiros, como crer que alguém possa se salvar sob a lei da graça sem conhecer e amar Jesus Cristo em toda a sua vida, que fosse possível no paganismo merecer o céu sem a graça e que devêssemos nossa salvação mais à própria vontade do que à misericórdia desse divino Salvador.
Ficou tão plenamente penetrado da abundância e da eficácia desse dom que Deus nos deu em Jesus Cristo, seu Filho, que disto falava com tal unção que encantava todos os que ouviram e chegava a transmitir seus efeitos de uma maneira muito santa e eficaz às almas que tinham a vantagem de estar sob a sua direção. Depois de nos dar esse relato muito instrutivo e edificante, nosso correspondente continuou dizendo que esse texto mostra: 1. Que existia no começo do século XVII opiniões demasiadamente humanas no tocante à graça de Deus, opiniões que induziam o homem a diminuir o valor do inestimável benefício da redenção. 2. Que essas opiniões, carregadas de naturalismo, tinham livre curso nas escolas e nas próprias faculdades de teologia. 3. Que tinham se imbuído delas mesmos os bons espíritos e que paralisavam em muitos padres a graça do santo ministério. 4. Que as luzes do Espírito Santo, sozinhas, têm poder para destruir completamente esses preconceitos, digamos melhor, esses erros grosseiros. A meditação das epístolas de São Paulo é igualmente um excelente remédio. Em nossos dias, nosso Santo Padre Leão XIII nos propõe outro remédio, que no fundo é a aplicação dos dois primeiros. O estudo aprofundado da tradição da Igreja, apresentada por Santo Tomás de Aquino. A esse propósito, Reverendo Padre, poderia o Senhor me dizer por quê? Na verdade, nosso honrado correspondente nada tem a aprender conosco. Capítulo 7. As chagas da natureza. Em artigos precedentes, consideramos o naturalismo particularmente do ponto de vista especulativo, examinando-o como uma doutrina. E como toda doutrina, tende a passar aos atos e tornar-se prática. Vamos agora considerar o naturalismo tal como passou para a moral de tanta gente. Primeiramente, é preciso dizer que se o naturalismo dogmático é difundido entre um número bastante restrito de espíritos, o naturalismo prático, ao contrário, está um pouco por toda parte hoje em dia. Precisamos, antes de tudo, constatar que a natureza está hoje num estado bem diferente daquele em que saiu das mãos do Criador. Escutemos a esse respeito a palavra grave e profunda do maior moralista cristão. Meditando estas palavras de Jó, por que me pusestes contrário a ti, e por que me tornei pesado a mim mesmo? Jó 7:20. São Gregório Magno comenta: Deus tornou o homem contrário a si mesmo, quando o homem, pecando, abandonou a Deus. Apanhado nas mentiras da serpente, tornou-se inimigo daquele cujos preceitos desprezou. O Criador, sempre justo, considerou o homem como seu opositor e reputou-o como inimigo por causa de seu orgulho. Mas esta oposição, obra do pecado, tornou-se para o homem um duro suplício, de modo que, por uma liberdade deslocada, o homem foi escravizado na corrupção. Ele que, por uma feliz dependência, gozava livremente da felicidade. Abandonando a cidadela segura da humildade, chegou por seu orgulho ao jugo da enfermidade. Querendo elevar-se, seu coração só conseguiu se escravizar. E por que não ter querido se submeter aos mandamentos divinos, ficou sujeito a todas as misérias presentes. Isso se tornará mais evidente se considerarmos primeiramente as misérias do corpo e em seguida as da alma. Mesmo sem se falar nas dores que o corpo sofre, nem nas febres que o queimam, aquilo que se chama saúde está cercado de muitos males. O corpo se amolece pelo repouso e se esgota pelo trabalho. A abstinência o esgota por sua vez, então ele se reconforta pelo alimento, a fim de subsistir. O alimento de novo o fatiga,
e ele tem necessidade do alívio da abstinência para retomar o vigor. O banho lhe é necessário para não ressecar. Em seguida se enxuga com panos, para não se reduzir em água. Entretém-se com o trabalho, para não enlanguecer no repouso. Depois, repara suas forças no repouso, para não sucumbir com o excesso de trabalho. O cansaço da véspera se repara com o sono. O torpor do sono se sacode com a vigília, pois um repouso muito longo o cansará mais. Cobre-se de roupas para não sentir frio. Depois, sofrendo com o calor que procurou, entrega-se à frescura do vento. Procurando evitar um mal, encontra outro. Trazendo uma funesta ferida, o homem se faz, por assim dizer, doente daquilo que é um remédio para o seu mal. Quando estamos livres das febres e isentos de dores, nossa saúde é ela própria uma doença da qual é preciso cuidar sem cessar, pois tanto mais alívios procuramos para as nossas necessidades da vida, quanto mais remédios opomos à nossa moléstia. E mais, o próprio remédio se converte em doença, quando, usando-o por muito tempo, ficamos doentes daquilo que procuramos para nos curar. Isso foi necessário para punir nossa presunção, e foi necessário para abater nosso orgulho. Uma só vez a natureza se encheu de orgulho, e por causa disso, carregamos um corpo de lama que sempre desfalece. Nossa alma, por seu lado, carrega também seus males. Banida das alegrias sólidas e interiores, ela é ora enganada por uma vã esperança, ora agitada pelo medo, ora abatida de tristeza, ora entregue a uma alegria falsa. Agarra-se com teimosia aos bens que passam, e sem cessar é alquebrada pela dor de perdê-los, porque é a todo instante transformada pelo curso rápido das mudanças de tais bens. Sujeita a essas coisas, sempre inconstantes, torna-se inconstante também. Não é sem angústia que encontra o que procurava, e encontrando, começa a se aborrecer com o que procurou. Muitas vezes ama o que tinha desdenhado e desdenha o que havia amado. Aprende com muita dificuldade as coisas da eternidade e esquece-as rapidamente, se não se esforça sem cessar. Procura por muito tempo para encontrar um pouquinho das coisas celestes. Depois, recaindo logo em seus hábitos, não se mantém nem mesmo no pouco que tinha adquirido. Se deseja ser instruída, é-lhe ainda extremamente penoso vencer a vanglória da ciência. Com muito custo a alma vence a tirania da carne. Depois, sofre no seu interior com as imagens do pecado, embora lhe tenha reprimido os atos exteriores. Quando procura se elevar ao conhecimento de seu Criador, encontra-se pouco depois como que empurrada e envolvida pelas trevas, que infelizmente ainda lhe são caras. A alma gostaria de saber como, sendo incorpórea, governa seu corpo, mas não consegue fazê-lo efetivamente. Pergunta-se com espanto coisas sobre as quais não pode responder e persiste na ignorância quando melhor seria que procurasse saber. Vendo-se ao mesmo tempo grande e limitada, ela não sabe mais o que pensar de si mesma, porque se não fosse grande, não procuraria tão grandes verdades, e se não fosse limitada, saberia achar ao menos o que procura. Jó tinha razão de dizer: por que me pusestes contrário a ti? Tornei-me pesado a mim mesmo. Pois o homem, expulso do paraíso, padecendo os incômodos da carne e as dúvidas difíceis em seu espírito, tornou-se um fardo pesado para si mesmo. Pressionado por 1000 males, esmagado por doenças, o homem imaginou que depois de ter abandonado a Deus, acharia repouso em si mesmo, mas só encontrou um abismo de perturbações. Assim, depois de procurar demais a si mesmo com desprezo de seu Criador, é forçado a fugir de si mesmo, sem ter mais os meios para isso. De seu lado, o doutor angélico, mostrando a nu as chagas do pecado original, diz: assim como a doença corpórea
consiste em algo de negativo, que é a falta da ordem que constitui a saúde, ela consiste também em alguma coisa de positivo, quer dizer, a perversão dos humores. Assim também o pecado original traz consigo a perda da justiça original, e com isso, uma disposição desregrada das partes da alma. Não é, pois, uma simples privação, mas um certo estado ruim. E mais adiante, perguntando se o pecado original diminui o bem natural, responde: o bem natural pode entender-se de 3 modos. Primeiramente, os próprios princípios da natureza, aquilo que a constitui, o que ela é e os atributos que derivam dela, como as potências da alma. Em segundo lugar, tende o homem uma inclinação natural para a virtude. Essa inclinação também é um bem natural. Em terceiro, pode-se chamar um bem da natureza o dom da justiça original, que foi conferido a toda a natureza humana no primeiro homem. O primeiro bem da natureza não foi nem arrancado nem diminuído pelo pecado. Nota: Santo Tomás quer dizer que pelo pecado o homem não perdeu nem seu corpo nem sua alma, nem a inteligência nem a liberdade, princípios constitutivos da sua natureza. Peca, mas não deixa de ser homem. O terceiro dos bens da natureza, de fato, lhe foi todo tirado pelo pecado de Adão. Mas o segundo, a inclinação natural para o bem, é somente diminuído pelo pecado. Com efeito, sendo o pecado contrário à virtude, desde que um homem peque, fica diminuído nesse bem natural, que é a inclinação para a virtude. Vê-se por esses testemunhos irrecusáveis de nossos grandes doutores, como nossa natureza é doente e quantas chagas carrega depois da queda. Consideraremos em particular essas chagas tão dolorosas e perguntaremos ao naturalismo que bálsamo ele tem para curá-las. Capítulo 8: Os pecados capitais. Prometemos lançar um olhar detalhado sobre as chagas da natureza. Teremos como guia São Gregório Magno, e nos bastará escutar esse incomparável doutor. Explicando as palavras de Jó, ele sente de longe o odor da guerra, a arenga dos capitães, o ulular do exército. Jó 39, 25. Ele diz: entre os vícios que combatem invisivelmente contra nós, sob o império do orgulho, há alguns que marcham na frente como capitães, outros que seguem como simples soldados. Porque os pecados não dominam o coração da mesma maneira. Quando os pecados principais, que são em menor número, se apoderam de uma alma que se descuida, os menores, que são em número infinito, caem sobre ela em tropel. Quando o rei dos vícios, que é o orgulho, se apodera inteiramente de um coração vencido, ele o entrega imediatamente à devastação dos 7 vícios capitais, como se fossem capitães às suas ordens. Esses são seguidos de um grande exército, porque é deles que nascem todos os outros vícios. Explicaremos isso mais claramente, fazendo uma enumeração detalhada desses chefes e de seu exército. A raiz de todo mal é o orgulho. Está escrito: o começo de todo pecado é o orgulho. Eclesiástico 10:15. Suas primeiras produções são os 7 pecados capitais, que nascem dessa raiz empesteada, a saber, a vanglória, a inveja, a cólera, a tristeza, a avareza, a gula e a luxúria. Cada um desses vícios tem contra nós seus exércitos. A vanglória é seguida pela desobediência, a jactância, a hipocrisia, as discussões, a teimosia, as discórdias e a curiosidade pelas novidades. A inveja é seguida do ódio, da maledicência secreta, da difamação pública, do contentamento com os males do próximo, da raiva por sua prosperidade. A cólera engendra as rixas, a inchação do espírito, as injúrias, os clamores, a indignação, as blasfêmias. A tristeza é seguida da malícia, do rancor, da timidez, do desespero,
da tibieza diante dos mandamentos divinos e do extravio do espírito na direção das coisas ilícitas. A avareza engendra a traição, a mentira, a falsidade, o perjúrio, a inquietação, a violência, o endurecimento do coração contra a misericórdia. A gula é seguida dos prazeres loucos, das bufonarias, do impudor, da tagarelice, do embrutecimento intelectual. A luxúria engendra a cegueira da alma, o alheamento, a inconstância, a precipitação, o amor de si mesmo, o ódio de Deus, a afeição pelo mundo presente e a aversão ou o desespero pelo mundo futuro. Esses 7 vícios capitais são ligados entre si por tão grande afinidade que se engendram uns aos outros. Assim, a primeira produção do orgulho, que é a vanglória, mal comunicou sua corrupção à alma, logo engendra a inveja, porque aquele que aspira ao poder ou à dignidade é atormentado pelo medo de que algum outro o obtenha antes dele. Por seu lado, a inveja engendra a cólera. Quanto mais a alma é interiormente roída pela inveja, mais ela perde a doçura e a tranquilidade. Ela só se alimenta com o desgosto nascido de sua perturbação. A tristeza degenera também em avareza, porque o coração, caído na confusão e tendo perdido o dom da alegria interior, vai procurar fora com que se consolar e sai atrás dos bens exteriores, com tanto mais ardor, quanto menos tenha em si mesmo motivos de alegria a que possa recorrer. Depois desses, restam os 2 vícios da carne, a saber, a gula e a luxúria. E ninguém ignora que a gula engendra a luxúria. São Gregório nota que dos 7 pecados capitais, há 5 que são vícios do espírito e 2 que são vícios da carne. E segundo ele, pode-se reduzi-los a 2, o orgulho e a impureza. O que é o orgulho senão a impureza do espírito? E o que é a impureza, senão o orgulho da carne? Esses 2 vícios, diz ainda São Gregório, exercem um duro domínio sobre todos os homens. O orgulho rebela o espírito, a luxúria corrompe a carne. O antigo inimigo oprime a natureza humana, ou pelo orgulho ou pela impureza, submetendo o homem condenado ao jugo de sua tirania pela vã elevação do espírito ou pela corrupção da carne. Há mesmo alguns a quem ele possui por esses 2 vícios ao mesmo tempo. Estando a natureza, depois da queda original, no estado que conhecemos, o naturalismo chega e anuncia seu grande princípio: a natureza se basta. Nós o veremos, pondo-se à obra, e cedo ele pretenderá nos ensinar a moral.